Porque gerenciar indicadores é vital para qualquer empresa. Medir os resultados não é apenas uma boa prática, é a bússola que vai orientar as decisões. As empresas que controlam e analisam os indicadores de desempenho, elas conseguem identificar rapidamente oportunidades, conseguem corrigir desvios, comprovar eficiência e uma série de outros benefícios. Quando esse acompanhamento é sistemático, os dados eles deixam de ser apenas números e eles se tornam insights muito valiosos para o crescimento e competitividade. Nesse vídeo eu quero te mostrar quais são os benefícios de gerenciar os indicadores no módulo de performance da DocNeeds. Primeiro que você vai ter uma visão clara do desempenho. O sistema permite que você saiba exatamente onde a empresa está indo e para onde ela está indo através de painéis de bordo que vão ficar disponíveis para você consultar no dia a dia. A partir desses indicadores de performance, a empresa passará a tomar decisões baseadas em dados. Vai reduzir os achismos e vai aumentar a assertividade. Isso é muito positivo para o seu negócio, não é verdade? Agilidade para corrigir problemas. Desvios eles serão identificados tão cedo e vai evitar perdas maiores. Por quê? Você vai estar acompanhando as suas metas e quando a meta estiver longe daquilo que foi idealizado ali como objetivo a ser alcançado, você pode praticar a melhoria contínua, que é o quê? Implementar ações preventivas que vão ficar associadas aos seus indicadores ou até mesmo ações corretivas. Você vai atender a normas e certificações, garantindo rastreabilidade e conformidade com os padrões de qualidades que são referências no mundo. Então chega aqui que eu vou mostrar um pouquinho para você sobre o nosso módulo de performance que é possível conquistar utilizando o nosso sistema. O módulo baseado no scorecard, que tem um workflow ali numa sequência lógica que fica fácil para você entender qual etapa você precisa realizar. Ele segue os mesmos padrões dos demais módulos, então eu tenho um painel de bordo aqui que eu consigo favoritar os indicadores que eu desejo acompanhar, então daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês o quanto é legal isso. Vem com o processo aqui de gerenciar, que são os gráficos e relatórios, a consulta dos indicadores, a consulta das minhas metas, medições e os meus planos de ações e ocorrência. Então, seguindo a mesma lógica do DocNeeds, você vai conseguir extrair esses relatórios com os dados que foram imputados e fazer uma análise crítica dos seus indicadores de desempenho para analisar o que está ali dentro, né, das expectativas e o que está fora das expectativas. O sistema também vai disponibilizar as dashboards para o usuário logado, obviamente que para facilitar você saber o que está pendente para você, o que é o indicador que precisa alimentar, mas eu vou mostrar para você aqui como é simples cadastrar o indicador. Aqui no menu indicadores, ele já vai possibilitar aqui que você inpute um novo indicador. Você vai atrelar aqui, definir o nome do indicador, você pode controlar ele por sigla. Você vai definir qual que é o tipo e esses tipos você pode indicar a nomenclatura aí que a sua empresa já usa. Tem como fazer fórmula de cálculo das medições, então se você utiliza índice ou tem indicadores que dependem de outros resultados, aqui dentro do módulo de performance você vai conseguir vincular esses indicadores e ter um indicador pai que vai ser alimentado automaticamente. Então, só para você entender um exemplo bem simples, vamos supor que a sua empresa tenha várias contas de energia. Então você quer somar, né? Você quer que a medição de todas elas alimente um indicador pai para você saber ao final qual foi o seu consumo de energia. Então aqui essas fórmulas de cálculo possibilitam que você faça isso. Aqui na medição você vai indicar o quê? O que você pretende medir com esse indicador, né? O que será medido com isso aqui? Por que você pretende medir e como que vai ser medido? Né? E você pode até colocar aqui nas fichas dos indicadores qual que é o perfil da política da qualidade. Então, deixando bem claro ali o porquê que você está fazendo isso e qual que é a importância disso para o seu sistema de gestão. Você vai definir também as faixas de valores. Então, você pode ter indicadores crescentes, decrescentes. Então, isso são configurações que o sistema possibilitará para você. O módulo de performance, assim como os demais módulos, vai exibir os menus no canto esquerdo. Aqui no centro da tela, as pendências do usuário logado, então fica fácil identificar o que está pendente para quem. No menu Meus Favoritos, o usuário ele vai conseguir criar painéis de bordo que vai facilitar o acompanhamento desses indicadores. Então, eu posso criar um painel, escolher quais indicadores que eu desejo acompanhar, qual é o nome do meu painel e a quantidade de medições que eu desejo visualizar. Além disso, eu posso compartilhar esse painel com outros leitores. Basicamente, você vai ter um painel de bordo que vai mostrar para você
todas as medições que foram realizadas, na quantidade que você estabeleceu ao criar o seu painel, e fica fácil você identificar, através das cores dos indicadores, o que está dentro ou fora da meta. O mesmo acontece com o painel para você gerar o mapa de sucesso. E o mapa de sucesso, basicamente, é você ter uma visão em gráfico aqui daquilo que atingiu ou não ali o resultado esperado. E você conseguir também ver as suas referências de gráficos para ele disponibilizar aqui a linha, né, do tempo do que está ali dentro ou fora da meta. Ainda na etapa de gerenciamento, você vai conseguir extrair relatórios, gráficos e relatórios. Então, a ideia é que você consiga extrair comparativo entre indicadores, indicadores por perspectiva, a ficha do indicador. Então, tem uma série de possibilidades aqui para você acompanhar os seus indicadores de performance mais de perto. E o sistema ele possibilita a possibilidade de você consultar os logs. Então, todas as operações que são feitas, os acessos que são realizados, o sistema salva essa informação para você ter rastreabilidade de tudo que acontece. Quando você vai criar um indicador, basicamente você vai indicar ali qual que é o nome desse indicador, você pode classificar eles por tipo, por sigla, e o sistema ainda permite que você coloque fórmulas de cálculo para o seu indicador. O que indica isso? Basicamente é você ter indicadores dependentes. Então, vamos supor que você depende de um índice, você tem um indicador pai, que o resultado da medição dele é a soma de outros inúmeros indicadores, então você consegue utilizar a fórmula de cálculo para essa medição e ter um indicador pai que vai ser alimentado automaticamente. Ainda na criação do seu indicador, você vai deixar claro para todo mundo que tiver acesso o que será medido, por que será medido e o que você pretende, né, com esse indicador, indicando aí qual que é a evolução dele, se a evolução ela é crescente, decrescente ou é alvo, e quais que são as faixas para o indicador indicar após a medição qual que foi o farol, né, daquela medição, se ele alcançou o resultado ou não, se ele está abaixo ou dentro ou acima da média da meta que foi estabelecida. Na minha ficha do indicador, uma vez que eu criei aqui a minha ficha do indicador, eu parto para a próxima etapa. Então, eu consigo definir as metas do meu indicador. E aqui no sistema, eu vou conseguir definir metas que podem ser fixas, que podem ser variáveis, ou que também possam definir da fórmula de cálculo. E eu vou determinar qual que é o período início e fim do período de medição. Então, vamos supor que eu tenha indicadores mensais ou indicadores semanais, quinzenais, enfim. Tem a possibilidade de eu definir qual que vai ser o intervalo e quais que serão as metas e se ela será fixa, variável ou se também dependerá da fórmula de cálculo. E eu tenho a liberdade aqui de definir qual vai ser essa fórmula para que eu chegue aí na meta estabelecida para esse indicador. Depois que eu crio as metas do meu indicador, é o momento de fazer o registro das medições. E o que é bacana nesse módulo de performance, pessoal? Você pode definir quem que vai ser o responsável por essas medições. Então, vamos supor que você criou um indicador para cada área e o gestor dessas respectivas áreas vai ter que alimentar e imputar as medições desses indicadores. Então, é ali que você vai ter, a partir dessa medição, o farol de bordo para você fazer o comparativo de meta e o comparativo da medição. Então, aqui no painel de medições, você vai ter praticamente uma visão bem clara, do qual ele vai te mostrar o nome do indicador, qual que é aquela referência de mês da medição que foi realizada. Ele vai te mostrar aqui a cor do seu farol, de acordo com a meta que você estabeleceu ali naquele indicador, qual que foi a sua meta estabelecida e qual que foi a medição. E o mais bacana desse módulo também é que você consegue vincular e fazer a etapa final, que é a mais importante, que é a análise da medição. Esse módulo ele possui integração com o módulo de ações, dos quais, se for um indicador de alto impacto para o seu negócio, eu consigo criar uma ocorrência e fazer todo o estudo de causa do porquê que aquela meta não foi atingida. Mas se eu não desejo usar o módulo de ocorrências, mas eu desejo ali criar um plano de ação e fazer uma tratativa de análise mais detalhada, indicando diferentes responsáveis para executar as ações do plano, é muito simples. Eu seleciono o indicador desejado e vou realizar a análise de medição, criando um plano de ação super simples, aqui dentro mesmo do módulo de performance, indicando quem que vai ser o responsável por esse plano, quem que vai verificar ele ao final, e esse responsável pelo plano de ação, basicamente ele vai verificar todas as ações que são realizadas e o sistema vai notificar aqui no painel de medições
como ok quando a minha etapa de análise tiver sido realizada ou quando eu tiver criado uma ocorrência na fase de análise da medição do plano. O módulo de performance, ele é um módulo que você pode utilizar para poder fazer a apresentação dos resultados. Você pode utilizar, por exemplo, numa ata, numa reunião de análise crítica, fazendo a sua ata de análise crítica depois. É um módulo que vai te auxiliar envolvendo diferentes pessoas, restringindo a leitura de determinados indicadores para grupos específicos e tendo indicadores que podem ser alimentados em diferentes periodicidades. Então, você pode escolher unidade de medida, responsáveis e qual que é a forma de monitoramento que você deseja realizar. É um módulo perfeito para a sua empresa acompanhar de perto os resultados do seu negócio.